Como tem algumas pessoas que eu não conheço, que eu acredito que também não me conhecem, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Ana Estela. Eu tenho uma formação inicial em educação física, então eu vim aqui para Rio Claro, né, interior de São Paulo, para poder fazer a minha faculdade. Então, eu sou formada em licenciatura, me formei em 2016 e logo depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer mestrado também aqui na Unesp de Rio Claro. Então, ano passado, eu me tornei mestre em Ciências da Motricidade, né, fazendo pesquisa. E depois que eu terminei a minha faculdade, eu dei aula em escola, né, então comecei a atuar na área, e eu dei aula por um ano. E eu percebi que aquilo não ressoava muito com o meu coração. Eu sentia que o meu propósito estava num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente. E daí eu não quis mais seguir essa área. E entrei em crise, porque eu estudei para fazer isso, eu achei que eu ia ser isso, e, enfim, fiquei meio perdida por alguns meses. Né? Minha mãe acompanhou o processo, ela sabe como foi, mas foi a partir dessa crise que eu comecei a perceber que eu não me conhecia. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que eu não gostava. E daí foi a partir disso que eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, né? A me conhecer melhor, a saber o que eu gosto, o que eu não gosto, as coisas que vibram no meu coração. E comecei a fazer retiro de meditação, estudar, fiz várias coisas assim para tentar me conhecer melhor. Por uma época eu achei que eu ia fazer nutrição, porque eu virei vegetariana também, já vai fazer 3 anos, e eu queria poder ajudar os vegetarianos a se alimentarem de maneira saudável, né? Sem precisar ingerir a carne, porque eu via muitos vegetarianos reclamando que o nutricionista falava que você vai morrer se você não comer carne, enfim, fazendo um terrorismo assim. Então eu queria poder dar suporte para essas pessoas. Vi como é que funcionava para poder fazer a faculdade de nutrição, mas daí com o tempo foi passando e eu fui percebendo que a minha motivação, na realidade, não era ajudar através da nutrição, era ajudar através das terapias, né? Das terapias complementares, holísticas. E daí eu fui buscar fazer cursos, né? Então eu também trabalho, né, com reiki, tenho curso de cromoterapia, de massagem, de radiestesia, e são todas técnicas que me auxiliam, né, no autoconhecimento e a trabalhar comigo mesma. Fiz alguns trabalhos voluntários também, atendendo as pessoas com essas técnicas, mas eu fui percebendo que faltava algo, que eu queria entender mais como funcionava a mente, né? Eu sempre achei muito bacana saber por que 2 irmãos gêmeos têm atitudes diferentes, ou um acredita que pode, o outro não pode. O que faz a gente, né, ter essas reações? E quando eu descobri o Theta Healing, ele me trouxe um pouco disso. E eu gosto muito de trabalhar nessas questões do subconsciente, né, do que está na nossa mente. Então, eu fiz a minha formação também como Theta Healer, né, terapeuta de Theta Healing. Atualmente eu trabalho, né, aqui no Espaço Karuna, fazendo os atendimentos de Theta Healing, tanto online quanto presencial também. Agora está, né, começando a dar uma flexibilizada, mas a gente usa máscara, fica distante dentro da sala, com o ar circulando. Mas o atendimento online funciona tão bem quanto, né? E, enfim, eu gosto bastante de estar aqui, é um espaço que me acolheu, e desde o ano passado, quando eu fiz a minha formação inicial, né? Hoje em dia eu tenho 3 cursos de Theta Healing, que são os 3 iniciais: DNA básico, DNA avançado e aprofundando no DIG. Então, ano passado eu consegui, através de uma colega, vir aqui para Karuna, e a Cláudia me recebeu e me acolhe até hoje, para a gente estar trabalhando juntas, né? Com espaço, enfim. Então, essa é a minha formação, foi assim que eu conheci o Theta Healing, e agora eu vou também trazer um pouquinho de outras questões que eu estudo e da técnica em si. Para começar a falar sobre o Theta Healing ele é uma técnica
que nasceu nos Estados Unidos, né? Que foi canalizado lá. Então, teta é um tipo de onda cerebral que o nosso cérebro emite, que eu vou também explicar mais um pouquinho daqui a pouco. E healing é a palavra cura em inglês. Então, seria uma cura através dessa onda cerebral teta. E essa técnica, ela é uma técnica de cura energética. Então, eu trago alguns conceitos para a gente ter em mente, para eu poder falar durante a palestra, para pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, terem um conhecimento básico. Tudo é feito de energia. Até a pedra mais dura que você conhecer, tipo, é energia condensada. Tudo é feito de energia. Quando a gente tem esse conceito, a gente pensa, e o ser humano, né? Nós temos aqui o nosso corpo físico, a nossa carne, que também é energia condensada, mas nós também temos o nosso campo energético, a nossa energia sutil, né? E esse estudo assim de energia, ele é muito longo, extenso, tem muito conhecimento, então eu trago apenas um pincelar assim para a gente poder fazer a palestra sem dúvidas. Então, uma das coisas que a gente fala de energia no nosso corpo são os chakras. Nosso corpo ele é feito de muitos chakras, que são centros de energia, só que geralmente a gente trabalha mais com esses 7 principais, né? Esse desenho aí da mulher, ou né, do homem, do ser humano, com as bolinhas em determinadas regiões do corpo. Então, cada uma desses chakras está localizado numa área específica do nosso corpo e também tem uma função específica, né? Ele rege um conjunto de órgãos do nosso corpo, ele rege um conjunto de emoções e no Theta Healing a gente tem uma ferramenta que a gente faz o alinhamento desses chakras. Então, quando os chakras estão desalinhados, quando tem algum chakra com energia baixa, isso acaba refletindo no nosso dia a dia, em como a gente se sente, em como a gente faz as nossas atividades, né, e como se relaciona com as pessoas. Então, é muito bacana esse conceito. Então, rapidamente, né, o primeiro chakra, que é o nosso chakra básico, que é esse vermelhinho, ele fica localizado bem na base da nossa coluna e está relacionado com o nosso com a questão de sobrevivência, né? É o nosso aterramento, é o que nos prende aqui na Terra, nessa terceira dimensão. Depois vem o chakra sexual, que é essa bolinha laranja. Esse chakra geralmente está localizado ali na região, né, do útero, nas mulheres, né? E ele está relacionado com a criação, não apenas da vida, né? De gestar uma vida, mas também na criação dos projetos, na criatividade que a gente tem para poder desempenhar as coisas ao longo do dia, né? Depois o terceiro chakra é o plexo solar, que é essa bolinha amarela que fica aqui um pouquinho acima do umbigo. Esse chakra é o chakra que nos permite nos conectar com as energias externas, né? Com as outras pessoas. Tanto é que tem aquelas pessoas que põem uma moedinha assim no umbigo, que é para proteger, né? Contra as energias mais pesadas. É justamente para esse chakra. Depois tem o chakra cardíaco, que é essa bolinha verde, que está relacionado com o amor incondicional, com a gente conseguir desenvolver esse amor apesar de qualquer coisa, né? Apesar sem esperar nada em troca, né? Sem o ego. Então esse chakra é muito bacana. Todos têm a sua importância, né? Depois o laríngeo, que fica aqui no nosso pescoço, que ele é responsável pela expressão, pela comunicação, por falar, né, se posicionar. O terceiro olho, que é o chakra frontal, que fica aqui na região entre as sobrancelhas, que é o chakra da visão, de você ver além daquilo que está ali concreto, né, na sua frente. É o chakra que permite pessoas que são mais intuitivas, né, essa questão da intuição mesmo, de receber mensagens, de ver aquilo que nem todo mundo vê, né? E por fim o chakra no topo da cabeça, que é o coronário, que nos liga ao céu, né? Ao divino, a Deus, ao nosso eu superior, aquilo que a gente acredita como elevado. Então, vou dar um exemplo de como esses chakras podem interferir até na nossa saúde física, né? Quando algum desses chakras está com energia baixa, se a gente mantém esse padrão de energia baixa por muito tempo, pode trazer a somatização de uma doença no nosso corpo. Então, eu, por exemplo, eu
uns anos atrás, eu tirei uma parte da minha tireoide, que é uma glândula que fica aqui na área do pescoço, né? E por quê? Porque tinha um nódulozinho ali que poderia ser câncer. E hoje em dia, tendo esse conhecimento, eu consigo enxergar um padrão que eu tinha desde a minha infância até uns anos atrás, de não conseguir dizer não, de não conseguir expressar meus sentimentos, de aceitar mesmo quando estava me magoando, de não pôr para fora, de engolir sapo. Então, era um padrão que eu ia repetindo, que ia diminuindo a minha energia aqui desse chakra, dificultando a minha expressão, eu não conseguia falar aquilo que eu achava importante e que acabou somatizando, acabou transformando-se num nódulo, né? E, então é muito bacana, cada chakra ela representa alguma coisa nesse sentido, né? Então, o quanto a gente somatiza esses desequilíbrios emocionais e energéticos no nosso próprio corpo, em forma de doenças. Seguindo, a gente vê então o nosso campo áurico, que é a energia que rodeia, né, o nosso corpo físico. Seriam também os corpos sutis, que é um conhecimento bem mais extenso, que eu também ainda estou aprendendo, né? Mas basicamente essa aura é a energia que a gente se comunica com o meio externo. Então, às vezes a gente está num lugar que ou tem pessoas muito bravas ou muito tristeza, você acaba sentindo ou você acaba pegando energias mais densas que se fixam aí nesse seu corpo energético ao seu redor aqui. E daí no Theta a gente também tem uma ferramenta para fazer a limpeza desse campo áurico, para você se sentir mais motivado, né, se sentir mais leve, enfim. Então, esses são os dois conceitos que eu queria que vocês tivessem para a gente continuar a palestra, né, dos chakras e da aura. E considerando também que tudo é energia, quando a gente pensa em corpo, que é energia condensada, a gente pensa na nossa mente, né, e nas nossas emoções, que também são fontes de energia, o quanto os três não estão relacionados, né? Então, eu sempre dou um exemplo. Pessoas que geralmente assistem muitos programas de morte, de assassinato, que sai sangue, sabe? Tudo aquilo, aquela informação que você está processando na sua mente te faz sentir algumas emoções, né? Geralmente, o que a gente sente quando a gente está vendo esses programas? A gente fica com raiva, com medo, bravos, ansiosos, né? E se esse pensamento continua por muito tempo e essas emoções continuam por muito tempo, imagina você assistir anos e anos o mesmo programa, as mesmas notícias, as mesmas coisas ruins, sentindo as mesmas emoções, o seu corpo ele vai liberando hormônios que vão te fazer se sentir estressado, que vão te fazer, muitas vezes, adoecer por conta disso. Você não enxerga mais beleza no mundo, né? Você não consegue sair daquele lugar do tipo, é só isso, é só morte, coisas ruins. Então, o quanto a gente tem que estar ligado para manter o nosso pensamento sempre elevado, para ter boas emoções, para ter o nosso corpo saudável, né? Então, tudo está interligado. É claro que a gente também precisa fazer exercício físico, não só o poder da mente é o suficiente, né? Para manter a nossa saúde, mas já é um bom caminho. Bom, com todos esses conceitos assim gerais, né? Eu vou começar a falar então sobre a canalizadora do Theta Healing, que é essa moça, né, a Vaiana Steibel, que ela é americana, e ela começou a canalizar o Theta Healing em 95. Então, é uma técnica recente, se a gente for pensar, né? É um pouco mais de 20 anos aí, e ela ainda continua em processo de desenvolvimento. Então, a Vaiana, ela é viva ainda, ela continua canalizando os cursos, as técnicas, né, as ferramentas, e continua, né, formando pessoas também. E mesmo sendo uma técnica recente, ela já está espalhada em muitos países. Então, em diversos países, a gente tem pessoas trabalhando com Theta Healing, pessoas ensinando os cursos também, que são os instrutores, que é o meu sonho, um dia eu serei também, poderei ensinar o Theta Healing para outras pessoas. E basicamente é isso. E tudo aquilo que a maioria das coisas que eu vou falar na palestra hoje, eu tirei desse livro, que é o livro, quando a gente vai fazer o primeiro curso do Theta, a gente recebe esse livro, e nele
tem todas as histórias de como a Havaiana canalizou, das curas que ela cocriou, né? Tanto de um câncer que ela tinha, era um câncer linfático que afetava a perna dela, e de outras pessoas também. São histórias, assim, muito bacanas, e por questão de tempo não cabe aqui eu contar também. Mas o livro, você não precisa fazer o curso para receber o livro, você pode adquirir ele né, pela internet normalmente. E só com os ensinamentos do livro, você já pode ter uma noção de como praticar em você mesmo, de como acessar. Né? Não te torna um terapeuta, porque você precisa realmente fazer a formação, passar pelas experiências, pelos exercícios em grupo, né? Mas só as informações que já tem nesse livro já são muito boas, assim. Então eu indico para todo mundo, porque tecnicamente é algo que a gente já sabe, mas que a gente, de certa forma, acabou esquecendo, né? Então a gente vai relembrando tudo isso. O Theta Healing, uma das principais questões que a gente trabalha nele são as crenças. E crenças, geralmente a gente associa com crença religiosa, né? Ai, qual a sua crença? Ai, que sou católico, enfim. Mas não necessariamente. Crença é tudo aquilo que a gente tem como verdadeiro dentro da gente. E, às vezes, muitas das vezes, está relacionado com alguma questão emocional ou espiritual de certeza. Então, é aquela certeza que você tem dentro de você e que não necessariamente a minha crença é igual à do outro, né? É individual. E como que essa crença ela nos influencia, né? A crença ela está localizada na mente subconsciente. Como a Zuleika já falou, né, na palestra dela, nós temos aí uma pequena parte da mente que é o consciente e a maior parte é o subconsciente. Então, as crenças estão localizadas nessa região da nossa mente, né? Então, é muito daquilo que a Zuleika falou também, né? Ah, você não é capaz, coisas desse tipo, que eu vou também falar um pouquinho na minha palestra. E se for uma crença limitante, né, ela vai acabar trazendo conflito para o nosso dia a dia, para uma questão na sua área, né, na área da sua vida, enfim, que vai trazer um conflito. Então, eu dou sempre um exemplo de uma criança que nasceu e cresceu numa família onde ela via os pais brigando por conta de dinheiro, onde eles falavam sempre, ah, dinheiro é sujo, pessoas ricas são mau caráter, não entram no reino dos céus. Então, ela foi crescendo ouvindo tudo isso. E daí foi internalizando lá no subconsciente dela. Né? Passou ali pelo guardinha que a Zuleika mostrou e foi parar lá no subconsciente. E daí, ok, né? É o subconsciente, ela não tem muita consciência de que aquilo está lá dentro da mente dela. Então, essa criança ela vai crescer e ela vai começar a trabalhar. E ela recebe salário, né? Então, ela pensa, poxa, posso ficar rica, né? Trabalhando, tô ganhando dinheiro e tal. Só que no subconsciente dela, ela tem a crença de que rico é mau caráter. Então, a crença limitante nada mais é algo para te proteger. Só que até quando você vai querer ter essa crença, né? É como se fosse uma roupa que não te serve mais, você não precisa mais disso. Você pode trocar essa crença por uma crença melhor. Então, ok, o subconsciente está protegendo ela de ser mau caráter, porque se ela for rica, ela vai ser mau caráter, por exemplo. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar fazendo autossabotagem. Ou ela vai perder o emprego, ou ela não vai conseguir guardar dinheiro, ou ela vai gastar e fazer muitas dívidas, porque ela não pode ser rica, né? Então, assim, esse é um dos exemplos de crenças limitantes que a gente pode ter. Todos os meus problemas financeiros têm a ver com essa crença? Não. Cada pessoa tem uma crença específica em determinadas áreas da vida. E a gente tem diversas crenças limitantes na área familiar, amorosa, profissional, financeira, enfim, diversas. E como que esse exemplo, né, da criança que eu dei é um exemplo de nível primário de crença. Nós temos 4 níveis. No nível primário, então, desde quando a gente nasce até a gente morrer, a gente pode adquirir essas crenças, né? E então são coisas que a gente ouve da família, traumas que a gente viveu durante a infância, adolescência, até na vida adulta, que acabam originando crenças limitantes no nosso subconsciente. Então, esse é o primeiro nível de crença, é o nível primário. O nível secundário seria o nível genético.
Então, são as crenças que nós herdamos dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós. E a ciência comprova essa questão, que através do DNA que chega até nós, chega também crenças limitantes, chegam traumas, um monte de coisa. Como que foi comprovado isso cientificamente, né? Os cientistas fizeram um teste, né? Um experimento onde eles tinham um ratinho, uma ratinha na realidade, e eles davam um cheirinho de cereja para ela cheirar e ao mesmo tempo um choque. E daí eles foram condicionando essa rata. Toda vez que dava o cheirinho para ela cheirar de cereja, dava um choque. E esse choque trazia uma sensação, uma reação fisiológica, né? Então, sei lá, a rata tremia, por exemplo. E chegou um ponto que foi tão condicionado que só o cheirinho já era o suficiente para ela ter as reações fisiológicas sem necessariamente ter havido choque. Ok, então ela tinha ali criado aquele padrão de cheiro, né, um trauma, que o choque não deixa de ser um trauma, né, que ela relacionou com uma memória olfativa. Então, o cheiro despertava aqueles sintomas nela. E daí eles perceberam que até 3 gerações depois dessa rata, então, a filha, a neta e a bisneta dessa ratinha, também tinham esse mesmo padrão. Só com o cheirinho de cereja, elas já tinham os sintomas fisiológicos do choque, sem nunca nem ter recebido isso. Então, é muito bacana a gente saber disso, e até porque no ser humano são 7 gerações. Então, você pensa, 7 gerações atrás de você, né? Mãe e pai, avós, bisavós, e por aí vai, né? O quanto de traumas que eles não viveram, de escassez, muitos passaram por guerras, escravidão, fome e tudo mais, assim, que muitas vezes vem de geração em geração até chegar na gente, e que às vezes a gente não tem noção daquilo, de quanto interfere na nossa vida, e que não é nem nosso, são dos nossos ancestrais, né? Tanto é que quando a gente fala, né, que quando eu me curo, eu tô curando as próximas gerações, elas não vão precisar herdar essas crenças genéticas, né? Essas crenças, esses padrões no gene. Então, esse é o terceiro nível de crença que a gente adquire. O quarto seria o nível histórico, que são memórias de vidas passadas, para quem acredita, né, em reencarnação, que a gente vive várias vidas, e também pelo inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, uma vida passada, eu posso ter passado por um trauma, e trazer esse trauma para essa próxima vida, né? Para tentar ressignificar, para tentar trabalhar o que precisa ser trabalhado, né? E não só trabalhar diversas crenças. E quanto ao inconsciente coletivo, né, nós temos como se fosse uma nuvem de computador, né, um HD assim que fica na nuvem, muitos comportamentos, características que a nossa sociedade aqui tem. Então, por exemplo, o inconsciente coletivo aqui do Brasil é diferente do inconsciente coletivo lá do Japão, por exemplo. Aqui tem conjunto de crenças que referem a quem nasceu aqui. Então, para gente aqui é ok abraçar, beijar, né, para cumprimentar. Agora não mais por conta da pandemia, né? Mas enfim. E lá no Japão, em outro lugar, é outro conjunto de crenças. Então, assim, o quanto que o seu medo de ser julgado é seu ou é do inconsciente coletivo? Ele vem de experiências que muitas pessoas já viveram e que está tudo armazenado aqui nessa nuvem, né, de informações. Então a gente tem crenças, muitas crenças que vêm de vários lugares, e se elas são limitantes, a gente sofre um pouco, né? Mas nada que a gente não consiga trabalhar, seja com teta, com a hipnose, com outras técnicas. E por último, o nível de alma, que a Havaiana, né, a criadora da técnica, diz que é o nível mais profundo. É aquilo tudo que nós somos, né? Não tem muita informação sobre esse nível de crença, mas ele é, tipo, ele vem com tudo aquilo que a gente, desde a nossa criação, da criação da nossa alma, né? Para quem acredita que a alma é imortal, né? Que a gente passa por diversas experiências aí, seria esse nível. Tá, ok, Ana. A gente sabe agora que a crença está no subconsciente,
como que ela atrapalha e também como ela surge na nossa vida, né? E como que a gente acessa esse subconsciente para trabalhar essas crenças? Através da onda cerebral teta, né? Então, o nosso cérebro, ele tem diversas frequências que a gente está vibrando, né, o tempo todo. Então, agora, nesse momento, todos nós estamos aqui prestando atenção, focados, ouvindo e eu falando, né? Nós estamos em beta, que é essa onda aqui que vai de 14 a 21 Hz. E ela serve exatamente para isso, né? Para ficar desperto, alerta. A gente passa a maior parte do nosso tempo em beta. Daí, um pouquinho mais lenta é a alfa, que vai de 7 a 14 ciclos. Então, a gente percebe que ela vai ali, né, se afastando, né, o comprimento da onda e tal. A alfa é uma onda cerebral de meditação. Então, aumenta a sua memória, né, desenvolver intuição. E também, para quem conhece o Reiki, que é uma técnica energética de imposição das mãos, onde a gente doa energia, né, recebe, canaliza e transfere para a pessoa, tanto quem recebe quanto quem está aplicando Reiki entra em alfa. Então, a alfa também tem um poder curativo, né, é uma onda de meditação que possibilita isso. Depois a gente entra em teta, né, que é de 4 a 7 Hz, que é uma onda bem mais lenta do que alfa. É ideal para meditações mais profundas e para conexão com o subconsciente. Eu gosto de dar um exemplo também, que quando a gente está ali, sabe quando você está deitado para dormir, você está quase pegando no sono, sabe, assim, tipo, daquela sensação gostosinha, do tipo, acho que agora eu vou dormir e tal. Aquilo ali é teta. Então, a gente entra todos os dias, a gente entra em teta um pouco antes de adormecer e logo um pouquinho depois que a gente acorda. Só que na terapia a gente não vai induzir ao sono, a gente tem um outro meio para se chegar nesse teta, né? Que depois eu vou falar. E, bom, basicamente é isso com teta. E, além disso, não, vou falar depois. E por último seria delta, que é a onda de sono profundo, que vai de 0 a 4 Hz. Então ali o nosso cérebro tá, tipo, desligado praticamente, assim, né? Tipo assim, a frequência dele é muito lenta. E é necessário para ter o sono profundo. Então, o nosso cérebro, ele varia nessas diversas ondas, e tem gama também, que é um pouco mais rápida do que beta, mas eu não trouxe aqui. E dependendo do que a gente precisa, o nosso cérebro ele tá numa onda específica, né? Então, quando a gente precisa fazer um teta healing, a gente entra em teta.